Muito bem, prazer em te conhecer. Un placer, sí, de verdad. Tenemos que hablar despacio porque es para una audiencia en español. Com certeza, por favor. Perfecto. E muito obrigada por deixar eu falar em português. No, bueno, hablamos mitad y mitad. Aham, Mitad en portugués y mitad español y vemos cómo sim. sale. E um pouco de portunhol. ¿Se están preguntando cómo hago para encontrar gente tan interesante? Les cuento que no solo cuento con mi red de colegas, sino también tengo algunos amigos que me tiran buenas ideas. Y siempre estoy abierta a recibir sugerencias de ustedes. Así que si tienen una buena idea a quién tendría que entrevistar, please escríbanme. Una de mis amigas que está siempre atenta a lo que hago y me apoya mucho es Andrea Botero. A ella ya la entrevisté, fue la segunda entrevista de diseño y diáspora. Y como varios de sus consejos, el de charlar con Isabela también fue maravilloso. Gracias, André. Esta es la primera entrevista que hago donde el entrevistado habla portugués. Espero entiendan y me cuenten qué les parece la idea de este mejunje de lenguas. Isabela se infiltró en la oficina de la alcaldía de Nueva York e hizo una serie de documentales para construir un debate sobre la estructura de gobierno. De ahí surgió la idea de un subcomité de diseño público. Escuchemos a ella contar la historia. Tá bom. Meu nome é Isabela Brandalize, e eu sou uma designer brasileira. E eu tenho trabalhado já faz uns 2 anos e meio com inovação e design no governo. E também um pouco de imaginação pública. E eu sou uma designer formada pela Universidade de Brasília, ou UNB, como nós falamos por aqui. E eu estudei tanto design gráfico quanto design de produto. Y después, ¿y cómo fue esto que empezaste a trabajar en la colaboración entre el MindLab y Ginova? Isso. Depois que eu me formei em design na UNB, eu já estava um pouco interessada em fazer uma prática um pouco mais expandida, já pensando em design sistêmico. E aí eu fiz um mestrado em Nova York, na Parsons School of Design, né? Um programa chamado Design Transdisciplinar, Sí. Transdisciplinary Design. E lá eu conheci uma pessoa que trabalhava para o MindLab. E o próprio programa, né, de design transdisciplinar já tinha um pouco dessa abordagem do design, entrando em outros campos que não eram muito tradicionais para o design, participando de algumas conversas que antes os designers não participavam. E o governo era uma delas, né? E eu também estava um pouco interessada em como que a gente poderia infiltrar sistemas e causar mudanças por dentro de um sistema. Ainda mais esses sistemas muito rígidos, com pouca possibilidade de abertura. Então, eu percebi que o governo seria um lugar perfeito, né, de trabalho para causar mudanças. E aí a Kids, né, que estava trabalhando para o MindLab, esse laboratório de governo dinamarquês, ela me contou sobre uma colaboração que o governo dinamarquês estava fazendo com o governo brasileiro. E aí, juntos, né, nessa colaboração, eles iam abrir um laboratório no Brasil, um laboratório de governo chamado Genova. E o MindLab iria entrar como um apoio técnico, né, como compartilhamento de experiências, já que era um laboratório que tinha muito tempo de existência, né, desde 2002. Claro, o sea que en Brasil ya habían tomado la decisión de abrir este laboratorio y el MindLab solamente era un apoyo técnico. Isso, perfeito. Pero no es, lo que yo leí es que no era solamente un apoyo técnico, porque era un apoyo también metodológico y como que tiene mucho que ver como filosófico de alguna manera. Sim, com certeza. A própria colaboração era um pouco maior, ela fazia parte de toda uma estratégia de modernização, algo que era em nível um pouco mais alto de governo. Mas quando se pensou no MindLab para ajudar, de alguma maneira, o Genova, a ideia era um pouco esse compartilhamento de práticas, até de escopo de laboratório, um pouco que tipo de projetos, que tipo de metodologias e abordagens o MindLab vinha usando, né? Então, um pouco para o Genova não começar do zero. Claro. Mas, ao mesmo tempo, existia uma preocupação muito grande em não tentar copiar o MindLab no Brasil, porque isso não faria o menor sentido. Claro, no, copiarlo totalmente no, sino como reinventarlo en un nuevo contexto.
¿Y cuáles son las diferencias que vos ves entre Genova e el MindLab? Primeiro, o contexto é completamente diferente, né? A gente não pode considerar o Brasil e a Dinamarca são países completamente diferentes. Eso, el contexto es diferente, los países son completamente diferentes, pero ¿cuál es la diferencia para reposicionar una idea como un laboratorio de gobierno en Brasil? ¿Qué cosas tuvieron que cambiar concretamente? O laboratório do Brasil, ele é feito só de servidores públicos, então pessoas que já tinham carreiras públicas que foram trabalhar nesse laboratório, pessoas que já tinham experiência, né, com políticas. E uma particularidade muito interessante do Genova é que ele faz parte de uma escola. Ele fica dentro da Escola Nacional de Administração Pública. Então, ele tem todo um papel de gerar capacidade no Estado, né, de aumentar a capacidade de servidores que participam dos projetos, mas por meio de projetos, por meio de experimentos e não necessariamente de cursos. Então, ele tem esse aspecto assim, bem transformador, que já veio pelo arranjo institucional no governo brasileiro. Né? Mas é claro que, assim, de qualquer maneira, por ser no Brasil, a prática ela vai ser muito diferente da Dinamarca. Né? As pessoas no Brasil são muito diferentes, elas têm um aspecto emocional muito presente, a própria cultura brasileira, ela traz isso, né, na prática do próprio governo e das práticas de design, né, dentro e fora do governo. Então, isso era muito importante. ¿Y cuál es, podemos describir el rol del diseño en Genova? Yo te pregunto porque justamente lo que vos me decís es que es un laboratorio de gobierno que está adentro de la universidad en donde se forman las autoridades del gobierno, digamos, los que van a hacer políticas públicas. Pero entonces, ¿cómo es el rol del diseño? ¿Ellos tienen alguna formación de diseño? ¿Cómo sucede? ¿O después reclutan diseñadores? ¿Cómo sucede? O laboratório ele faz parte da estrutura dessa escola e tem os cursos também, né, que são outras áreas. E é claro que por ele fazer parte, ele vai influenciar também em como os cursos são ofertados. E desde que o laboratório passou a existir, vários cursos de design e de várias outras áreas passaram a existir também na escola. Né? Foi uma forma de contaminação institucional, que foi super interessante, porque passou a fazer parte de uma oferta de cursos para servidores públicos, né, em nível nacional no Brasil. Mas o laboratório em si, ele tem esse aspecto de geração de competências pela participação no processo. Então, quando vem o Ministério com um projeto para participar do Genova, as pessoas que são do projeto, enfim, do Ministério da Saúde, por exemplo, elas têm que participar ativamente desse projeto. Então, por meio do projeto, elas acabam desenvolvendo algumas competências. E isso, enfim, pode ser replicado depois de outras maneiras. Mas elas também, de alguma maneira, elas experimentam uma outra forma de ser governo nesse laboratório, né? Um aspecto um pouco pré-figurativo, né? Então, elas ensaiam uma forma de falar com o cidadão, de falar com cidadãos ou com outros atores importantes nesse processo, e depois elas podem, né, fazer as práticas delas de uma maneira retransformada. ¿Y vos participaste en ese proceso de como educar a los futuros funcionarios? Sim, de maneiras diferentes. Por meio do laboratório, né, por meio dos projetos. Né, eu sempre ajudei as equipes do Genova a trabalharem nos projetos e lidarem com os servidores, né, como que fica essa interação. Mas também dando cursos. No ano passado eu dei um curso de design especulativo para servidores públicos. Bueno, contanos un poquito qué es el diseño especulativo. Na verdade, design especulativo, todo design é especulativo, né? Porque ele projeta um certo mundo. Mas há poucos anos atrás surgiu esse termo um pouco mais na moda, né? Por alguns pesquisadores, principalmente Dunn and Raby, começaram a cunhar esse termo. Mas é uma forma de questionar criticamente, usar o design como forma de questionamento. Então, não necessariamente para dar respostas ou para gerar uma solução de um problema, mas, de fato, para questionar a realidade em que a gente vive e também o futuro que as pessoas colocaram diante de nós. ¿Me puedes dar un ejemplo de qué sería un diseño especulativo? Seria, deixa eu pensar, por exemplo, no caso de uma política pública, pensar uma política pública que não necessariamente vai acontecer. Então, por exemplo, uma política pública relacionada
a fome e... Alambre. Exato, a hambre. Em que todas as pessoas... E eu totalmente mudaria como eu penso sobre a fome hoje. Então, eu pensaria, por exemplo, em que a gente tem comida disponível para todas as pessoas no mundo. Então, eu pensaria uma política pública simplesmente de redistribuição do que existe. E dessa forma, eu começaria a pensar um pouco quais seriam as implicações dessa política em termos sociais, culturais, imaginários e econômicos e de tecnologia também. E a partir desse lugar, eu poderia gerar algumas críticas como uma ponte para o que existe hoje, né? Então, eu geraria uma certa conversa de uma maneira um pouco menos restrita, né? Porque hoje a gente, às vezes, fica muito restrito ao que tem disponível, ou às tendências de mercado, ou a um certo futuro tecnológico que muitas pessoas tentam empurrar dentro do governo, por exemplo, ou em outras áreas. Então, é um pouco dessa suspensão do que está hoje e pensar uma coisa um pouco menos próxima, né, de onde a gente está. Es un poco como extrema, ¿no? Un poco tan extrema que me haga pensar bien cuáles son los fundamentos de lo que quiero llegar. Exato, perfeito. Então, eu busco um pouco dos valores que estão envolvidos naquela prática. Então, um pouco menos a solução em si, mas quais as discussões ao redor daquilo eu consigo pensar. Então, por exemplo, a própria democracia, ela poderia ser de uma maneira um pouco mais extrema, o que seria um processo extremamente democrático, né? E aquilo que eu tenho como uma coisa boa, que seria a democracia, mas, de fato, quais seriam as implicações, né? Tanto em sentidos positivos quanto negativos. Então, não necessariamente criar uma utopia ou uma distopia, mas sim lugares em que a gente possa criar conversas um pouco mais produtivas, né? Que não sejam tão imbuídas de emoções, né? Porque, às vezes, as pessoas já têm emoções tão estabelecidas sobre alguns assuntos que elas não conseguem nem conversar. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque para mí es algo como muy revolucionario que hayas usado el diseño especulativo en este contexto. ¿Cuál fue la respuesta? Foi muito interessante a resposta, porque os servidores públicos, pelo menos no Brasil, eu não sei se eu mesmo, né, no teu contexto, eles são muito críticos e muito céticos em relação a uma prática muito imaginativa. Eles são pessoas com um perfil mais de quero resolver o problema agora, né? Preciso a coisa mais imediata. Então, isso da gente sair um pouco desse futuro no curto prazo, ou um futuro ditado pelo aquilo que talvez o mercado, alguma tendência tenha dito, era uma prática muito difícil, né? Então, foi, assim, extremamente difícil esse momento inicial, né, de conseguir suspender um pouco essa realidade próxima, né, para conseguir pensar em possibilidades alternativas. Mas, da mesma forma, são pessoas que têm uma capacidade muito grande de crítica. Então, os artefatos que foram criados nesse curso, era um curso curto, né, eles tinham um aspecto crítico muito profundo. E eles tinham noção das implicações, né, sistêmicas, de uma maneira que eu não tinha experienciado ainda, pelo menos no contexto de design, né? Os designers costumavam fazer, claro, produtos ou, enfim, materiais críticos, usando o design para fazer uma crítica, mas não com uma crítica tão profunda, eu diría. ¿Y te parece que, bueno, sabes si después que vos les enseñaste este método lo siguieron usando para crear políticas públicas? Eu acho que ainda não. Não sei dizer, ainda não falei com as pessoas que fizeram o curso. Mas a gente também, eu tentei pensar numa forma em que eles entendessem um pouco mais, pelo menos dessa abertura de possibilidades no curso. Não só usar ferramentas metodológicas mesmo de design especulativo, mas também uma forma de pensar sobre o futuro que não seja tão um futuro provável, né, que provavelmente vai acontecer, mas que inclua outras possibilidades, né, um futuro... Es un ejercicio, bueno, es un ejercicio ficticio, ¿no? Es un ejercicio creativo para crear una conversación. Pero vos hablaste de algo de la imaginación pública. ¿Qué sería esta imaginación pública? Eu vejo que o governo teria um papel em promover essa imaginação pública. Então, essa capacidade
das pessoas conseguirem se imaginar de uma maneira diferente do que elas são. E de uma certa forma, as políticas públicas também têm esse papel, né? Qualquer projeto que projete o futuro tem esse papel, mas muitas vezes, e eu acho que talvez agora muito mais, nesses tempos que a gente vive, que são um pouco mais sombrios, às vezes as pessoas se sentem um pouco numa crise de imaginação. Elas não conseguem nem imaginar a possibilidade de um futuro existir. Então, talvez pelo próprio neoliberalismo ou por questões sociais e ecológicas. As pessoas desconfiam até dessa capacidade do futuro existir. Então, seria um pouco essa capacidade de recuperar a imaginação, para que as pessoas consigam imaginar, voltar a ter sonhos, voltar a pensar em ficções sociais possíveis para a vida delas, né? Então, um pouco até uma questão de autonomia, de uma certa forma. Entonces, una manera de que el gobierno puede promover esta imaginación pública es a partir de usar el diseño especulativo. ¿Hay otras maneras? Eu imagino que sim, por meio do próprio contato com a população, né? Quando o governo se abre um pouco mais para conversar com as pessoas e criar processos um pouco mais colaborativos, né? Que principalmente o governo federal, a gente está em Brasília, né? Estou falando de governo federal, muitas vezes ele fica muito longe das pessoas, né? Dos próprios municípios e estados também, num país tão grande quanto o Brasil. E às vezes o próprio contato, né? Esse esforço de entrar em contato com quem de fato vai receber uma política ou um serviço, pode ser uma plataforma de imaginação pública, né? No sentido de promover, e pelo próprio design seria muito bom para isso, né? Trazer alguns mecanismos de criar plataformas comuns, né, de cocriação e de pensamento alternativo sobre o futuro. O sea que vos lo que decís es que el propio proceso participativo de gobernar con la gente y de crear como gobiernos abiertos hace que se fomente la imaginación pública. Sí, perfecto. Y una de las cosas que hiciste muy interesante es infiltrarte en la oficina del intendente de Nueva York y ahí hiciste tu tesis de maestría, ¿cierto? ¿Nos contás qué descubriste? ¿Y qué quiere decir esto de la infiltración? Sí, essa ideia de infiltração é entender um sistema, né, todos os mecanismos e regras de um sistema e tentar achar espaços, buracos, brechas para criar espaços de abertura. E quando eu estava fazendo meu mestrado, eu estava pensando nisso de forma bastante abstrata e comecei a fazer projetos com a Prefeitura de Nova York. E percebi que seria um espaço perfeito para essa tese, né, para essa tese de mestrado. E aí o que eu fiz foi criar uma organização infiltrada na Prefeitura. Então, uma organização que não existe, né, ou ela existe de maneira inexistente, ela só existe porque eu entendi mais ou menos como funcionava a prefeitura. Então, ela se chama Subcomitê de Operações Temporárias e de Censo Público. Então, chama New York City Subcommittee of Temporary Operations and Public Dissent. E ela opera nos corredores, então ela subverte um pouco as como una especie de concepto de pop-up. Exato. Algo que aparece, hace una intervención en un momento y se va. Exato. Mas não fica claro isso, né? Então existe essa organização e aí eu criei toda uma estrutura onde ela faz parte da prefeitura, de qual agência de governo e todos os detalhes de operação dessa organização. E criei alguns materiais, né? Eu, como designer, criei um documentário explicando como funcionava essa estrutura de governo e também um relatório de operações. E levei esses materiais para conversar com as pessoas da prefeitura. E isso foi muito interessante. Então, eu estava tentando ver como que o design poderia funcionar como um estímulo de imaginação. Então, para essas pessoas pensarem sobre o trabalho delas de uma maneira diferente, né? Usando esse material. E aí foi muito interessante, porque a partir daquilo, eu percebi como que as pessoas pensavam em todos os desdobramentos daquele evento imaginativo, né, ou imaginário. E, enfim, aí elas falaram de várias questões, como que o trabalho delas
acaba sendo muito instrumental no governo, que às vezes elas precisariam desse aspecto um pouco fora, um pouco dentro, para conseguir refletir sobre a própria prática, né? Esse aspecto um pouco mais, trazer uma energia de fora, ou então sobre o próprio aspecto da forma de ser do governo, né? Que ela gera consenso e serve para isso. Como era um subcomitê de dissenso público, não era exatamente uma coisa que as pessoas gostariam, né, que existisse. Então, ficou nesse aspecto de não sabemos se isso é bom ou não. Dissenso não é uma palavra boa para o governo, mas isso se torna ainda mais interessante, né? As pessoas queriam falar muito sobre isso, né? Por que dissenso? Ou por que de operações temporárias, já que o governo só quer fazer coisas que durem muito, que tenham estratégias de longa duração. Nós não queremos pensar em coisas que vão parar de existir daqui a pouco. Então, foi um exercício muito interessante que só existiu por causa da realidade, né? Então, Claro. eu tive que entender como é que o governo funcionava, passar alguns dias com as pessoas de lá, né? Um aspecto quase um pouco etnográfico, para que o subcomitê pudesse existir. ¿Y cuál fue la respuesta que tuvieron de la gente en prefectura? ¿Qué pensaron de ustedes, de su trabajo? Eles eles conseguiram imaginar, né? Porque esse era o meu objetivo, né? Se a gente conseguia criar esse mecanismo de imaginação sobre o próprio trabalho e aí quais seriam os desdobramentos. E aí eles continuavam imaginando, né? Então, eu já tinha começado essa história um pouco incompleta, e aí eles continuavam, não, então esse subcomitê seria financiado por tal agência, que faria de tal maneira, coisas que eles já conhecem do próprio governo, né? Então, eles tentaram criar uma conexão com o seu próprio trabalho, né? Eles estavam falando sobre si mesmos, mas daquela maneira. E as próprias hierarquias, né? Eles falam, mas o subcomitê já existe, ele não é imaginário. Eu já entro no elevador para falar com alguém importante para não ter que mandar um e-mail para o meu chefe mandar para o chefe dele. Eu já faço essas coisas que o subcomitê faz. Es súper interesante como propuesta, porque en realidad es como muy bueno para los que están gobernando tener un grupo de disidentes adentro con lo que ellos puedan todo el tiempo contrastar sus ideas, ¿no? Porque entonces ya sabes cómo te van a criticar algo tenés algunos elementos y algunas herramientas para dar respuesta a esa crítica. Isso, exatamente. Então, ele funciona até como uma ideia, né? Um modelo mental de como que esse grupo funcionaria. Muy bueno. ¿Y ahora qué estás haciendo? Eu terminei agora o meu contrato, né, com o MindLab. O MindLab também terminou em dezembro, né? O laboratório fechou. Pero vos trabajabas en el MindLab en Dinamarca? Isso. Eu era uma servidora do MindLab, mas trabalhava no Brasil, né? Em Brasília, como consultora aqui. Ok. O sea que nunca estuviste viviendo en Dinamarca. Não. Eu passava pequenos períodos, né, a cada ano, mas eu nunca fiquei um período muito grande, né? No máximo 2 semanas. Entonces, ahora se te terminó el contrato en MindLab y ¿qué cosas te gustaría hacer? Agora eu faço pequenos projetos junto com o Genova, né? A gente estabeleceu uma conexão muito forte, então de maneira mais independente, né? E continuo também dando cursos na própria ENAP, a escola, né, Nacional de Administração Pública, e também alguns projetos com a Universidade de Brasília. Então, estou atuando. Me imagino que Isabela cuida mucho los detalles de su trabajo y admiro mucho a la gente así. Ella quiso escuchar la entrevista antes de que la publicáramos y se dio cuenta de que había un pequeño error y quiere que lo corrijamos. Isabela menciona que la patafísica fue inventada a finales del siglo XVIII, pero la información correcta es entre el siglo XIX y XX. Y para los que no tengan muy claro qué es la patafísica, les comento que es un movimiento cultural francés vinculado al surrealismo. El nombre proviene de la obra de Gestas y opiniones del Dr. Faustol Patafísico de Alfred Harry. A raíz de su lectura, algunos admiradores empezaron a practicar una ciencia paródica llamada patafísica, dedicada al estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones. Esto nos cuenta Wikipedia. ¿Qué sería de mí sin Wikipedia?
¿Y me querés contar de algún proyecto con el que estés trabajando ahora que te apasione? Eu estou trabalhando num projeto que não é do governo, mas ele é muito interessante, que é sobre patafísica e design. É uma ciência das soluções imaginárias Sí. e das regras que governam as exceções. Ok. Então, é uma prática muito... Ela, na verdade, ela vem do final do século XVIII para o XIX, por um dramaturgo chamado Jarry, mas depois se tornou um colégio, enfim, sempre foi uma prática meio obscura que existiu já há algum tempo. E o que eu estou fazendo um projeto junto com um amigo, né, de pesquisa sobre design e patafísica, é um pouco porque ela é exatamente tudo aquilo que o design moderno não quer ser, né? Então, ela trabalha com aquilo que é uma exceção, né? O design moderno, que é essa coisa mais homogênea, universalizante, a própria ciência. E a patafísica não, né? Ela trabalha com o subjetivo, com aquilo que é imaginário, com ironia, com inutilidade, coisas que são antiprogresso, né? Então, ele questiona muito um pouco do nosso modelo mental como designers, e a gente aqui em Brasília, então, né, que é uma cidade que foi projetada, totalmente projetada, segundo princípios modernistas, é muito interessante fazer esse balance, né, dessas questões. Y el propio gobierno, ¿no? Es súper patafísico. ¿Y cómo se lo toma la gente? Yo todo el tiempo te pregunto la misma pregunta porque estoy como muy asombrada que puedas hacer cosas tan contestatarias y tan imaginativas en este concepto. Quiero aprender cuál es la respuesta o cómo hacen, porque un poco de fricción tiene que haber cuando ustedes están poniendo en el gobierno estas cosas así como muy locas. A patafísica ainda não entrei no governo com ela, mas é difícil, não é muito fácil fazer isso. Eu acho que tem que ser um pouco quieto na prática. Então, mais ou menos como um submarino, sabe, andando por baixo do mar e às vezes lançando alguns sinais. Porque se muitas pessoas descobrirem, talvez não seja muito bom. Então, por enquanto, tem sido mais pessoas relacionadas e pessoas que se interessam, né? Como, por exemplo, no caso do design especulativo, o curso. É claro que não é uma unanimidade, né? Nem todos gostam muito, as pessoas acham muito estranho e acham difícil também aplicar, porque muitas vezes as pessoas esperam uma fórmula. Quando elas falam de design, elas já ouviram falar de design thinking ou coisas do tipo. Então, elas acham que vão sair com um modelo pronto de várias etapas para seguir. Essas abordagens, elas não têm isso, né? Elas são uma mudança de paradigma, de pensamento mesmo. É claro que tem algumas ferramentas que podem nos ajudar, mas na prática não tem como a gente ensinar uma receita, né, para a pessoa trabalhar de forma más especulativa. Bueno, esa es una de las cosas más engañosas, ¿no? Que por un lado nosotros mucho tiempo escribimos sobre nuestros métodos y contamos, ok, esto se puede hacer así y documentamos paso a paso, pero en realidad es engañoso que esos mismos proyectos se puedan llevar a cabo en otros contextos sin tener en cuenta toda la variación y todo lo que pasa alrededor, que no solamente tiene que ver con hacer una receta paso a paso. Exacto. Pero eso es algo como que los diseñadores nos metimos sin querer, ¿no? Como por un lado queremos decir, hey, todos podemos hacer diseño y después nos damos cuenta de que, uy, quizás no todos. Perfeito, com certeza. E eu acho que o exemplo da Dinamarca, colaborando com o Brasil, se aplica diretamente a isso, né? A gente não pode pegar o que as pessoas na Dinamarca faziam e querer aplicar no Brasil da mesma maneira, porque os contextos são totalmente diferentes, a própria forma de aplicar o método é diferente, né? Porque as pessoas vão reagir, enfim, de acordo com os seus próprios entendimentos e imaginários locais. ¿Y tuvieron algún proyecto donde se dieron contra la pared? O sea, donde intentaron aplicar lo que había hecho MindLab en Dinamarca y dijeron, no, esto acá no se puede, o esto acá hay que hacerlo totalmente diferente. Eu acho que sim, de algumas maneiras. O próprio exemplo, né, do projeto que eles faziam lá, as pessoas nem entendiam aqui, né? Esse projeto não faz o menor sentido.
era um projeto de educação financeira para crianças na Dinamarca, né? E como as crianças lá recebiam sempre uma mesada, como as pessoas na Dinamarca pararam de usar dinheiro em cash, eles queriam pensar como que eles fariam para dar essa mesada constante para os seus filhos, né? Esse pequeno dinheiro semanalmente, para a criança ter um pouco de educação financeira. Es una cosa totalmente diferente como se da dinero en Brasil y en Dinamarca. Exato, exato. O sea, como la mensualidad o semanalidad que le damos a los chicos, cómo se relacionan. Entonces, ese proyecto trataron de traer a Brasil. Não tentaram de trazer, mas foi um projeto que era um exemplo. Claro. Né? Porque o Brasil a gente ia trabalhar com o projeto de educação financeira, e aí a gente, poxa, o Mind Lab também já trabalhou, vamos ver como é o projeto. E a gente percebeu que não tinha absolutamente nada a ver. Né? O projeto de educação financeira no Brasil, até eles chamaram de cidadania financeira, era completamente diferente, né? As pessoas, enfim, tanto pela questão social, né, das diferentes classes sociais, as pessoas nem têm esse dinheiro para dar para os filhos constantemente, mas pela própria cultura, né, de como se planejar financeiramente, como que eu faço para poupar, quais são as palavras que eu uso ao redor de dinheiro, são muito diferentes de um contexto da Dinamarca, né? E às vezes até métodos mesmo, né? Às vezes é difícil de aplicar alguma coisa aqui, alguma coisa que seja muito rígida, né, na sua aplicação. Quando a gente traz para cá, a gente sempre precisa colocar um pouco mais de tempo ou colocar alguma atividade intermediária, alguma atividade de aquecimento, para que as pessoas, né, se sintam mais dispostas, né, a participar. E também essa coisa de liberação de emoções é importante aqui também. Y decime, por último, ¿qué estuviste leyendo en diseño últimamente que te haya inspirado? No ano passado, eu fui para uma conferência, DRS, que era Design Research Society, e eu ouvi o Arturo Escobar falar, né, que é um designer colombiano, e eu achei extremamente inspirador. Parece que tengo que leer ese libro porque ya sos la segunda que me lo recomienda. Ah, é mesmo. Porque ele fala justamente essa abertura de possibilidades e também sobre práticas que não são necessariamente voltadas para o progresso, por exemplo, né? Então, práticas de comunidades, práticas latino-americanas, designs com outros nomes, né? Pessoas que não chamam de design, mas que são extremamente libertadoras, né? Práticas que a gente poderia ver por outros modelos mentais, talvez até patafísicos, né? Ele não fala isso, mas que questionam, né, a própria prática do design e para onde estamos indo, né, com essa prática, para onde estamos mirando. Eu achei muito interessante e se liga muito com essa ideia de especulação, de imaginação, também de criação de mundos. Buenísimo. Y decime una cosa, ¿qué te ves haciendo en 5 años? Uau! Eu acho que eu vou continuar trabalhando de alguma maneira com o governo. Eu acho que é um espaço que a gente tem muito potencial para causar inquietação, trazer essas provocações. Ainda precisa muito disso, causar um pouco de desestabilidade lá dentro. Mas eu também, de repente, poderia dar aula, né, na universidade ou fazer um doutorado. Eu me interesso muito pelas perguntas, né, e me aprofundar um pouco mais na prática, para conseguir viver um pouco mais a prática e a teoria juntas. Então, eu acho que em 5 anos, talvez, continuar trabalhando com inovação cívica, talvez dentro ou fora do governo, e imaginação pública, y quién sabe con un doctorado. Perfecto. Entonces yo te tendría que haber hecho alguna pregunta muy provocativa, ¿no? Que no te hice. Porque vos hablas mucho de provocación. Sí, y no te hice ninguna pregunta provocativa. ¿Qué sería una buena pregunta provocativa para hacerte? Eu acho que sobre o fim dos laboratórios de governo. É uma discussão que tem sido muito forte, né? Porque o Mind Lab fechou, outros laboratórios têm risco de fechar. E eu acho que é uma questão extremamente provocativa, né? O que significa o futuro dos laboratórios? Que podríamos jugar con, cerramos todos los laboratorios y pensemos qué pasaría. Eso sería un diseño. Por exemplo. Sí. Ou então nenhum laboratório morre e o que isso significa, né? Porque será que
ele não se tornaria, então, a própria instituição, se ele nunca morresse? Então, um pouco dessa discussão, né, para que serve um laboratório? Se ele se torna totalmente institucionalizado, ele não vira, então, totalmente parte do sistema e perde o seu espírito de experimentação, de questionar como que o governo pode ser, de trazer as pessoas para o processo. Ele se torna apenas mais do mesmo, né, uma coisa burocrática também. O sea que vos decís que los laboratorios, para ser provocadores, tienen que ser temporarios, que no pueden tener puestos permanentes la gente que trabaja ahí, porque entonces dejamos de estar provocando. Não necessariamente, eu acho. Eu não acho que o fechamento é totalmente ruim, mas eu acho que os laboratórios têm que manter a mentalidade sempre temporária, né? Sempre jovens, dessa forma. Então, sempre se renovando para que eles possam, de fato, gerar valor. Porque se eles se tornarem algo que é muito padrão, muita gente fala que os laboratórios têm que morrer porque todo mundo está fazendo inovação quando os laboratórios morrem, porque eles atingiram seu objetivo, então a gente não precisa mais de laboratório. Mas eu acho que não, eu acho que é bom ter sempre esse lembrete que a gente pode ser diferente, que a gente pode trazer as pessoas, que a gente pode questionar mais como as coisas são feitas, né? Esse espírito crítico e prático também, de testar posibilidades. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Me dejaste pensando. Me gustó mucho la idea de que en una organización hay un grupo de gente dedicada al disenso. Algo así como el pinche tirano que tenía Castaneda en sus libros. El benefactor que molestaba, pero a la vez fortalecía el temple. Me quedé pensando, después de la charla con Isabela, sobre cómo hacer mi trabajo con un cacho más de vuelo, de imaginación. Su charla me inspiró a querer hacer cosas más creativas que me había olvidado que hice hace mucho tiempo, como trabajar con diseño especulativo. Supongo que yo también soy parte de ese grupo de personas que tienen una crisis de imaginación para resolver los problemas sociales de mi organización. Bueno, será cuestión de apostar un poco más a la creatividad de los funcionarios públicos y volver a repetir y repetirse la imaginación al poder. Y como siempre, la música de este podcast es de Antonio Zimmerman, la edición es de Andy Fechi, gracias Andy. Está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora y nos escuchamos en la próxima.